Unity, mais do que uma engine. Junte-se a Alexander Kikuchi, chefe de Dev Advocacy e Game Developer, enquanto ele apresenta o ecossistema de produtos, serviços e programas da Unity para desenvolvedores indie. Nessa sessão, daremos uma olhada na Unity, no Engine Unity, a plataforma líder de desenvolvimento mobile, bem como ferramentas para aumentar a receita, medir o sucesso e construir experiências incríveis para os jogadores. Então, essa sessão vai ser em inglês. Se quiser ouvir em português, por favor, acesse o link aqui no nosso canal. Vamos dar as boas-vindas, então, Alexander Kikuchi, chefe, head de Dev Advocacy Games Américas, do Unity. Como é que você está? Olá a todos, vocês estão me ouvindo bem? Total. Tá animado? Sempre adoro os festivais Big. Faz um tempinho já que eu não participo. Fazer parte dessa comunidade é ótimo. A tela é sua, então. Muito obrigado. Então, olá a todos. Meu nome é Alexandre Kikuchi. A palestra hoje vai ser em inglês, mas lembre-se, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Eu também falo português. E também falo espanhol. Perdão, então vocês podem entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ajudá-los. E sim, então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que o Unity é hoje e por que ele é mais do que um engine. Acho que todos conhecemos o Unity, ele é um editor, as ferramentas de criação, mas quero ir além disso um pouquinho. E hoje eu sou head de Dev Advocacy Games Américas. Né? A gente conversa com a comunidade, os desenvolvedores, com clientes, mundo afora. Então, eu estou na região das Américas, mas a gente participa em muitos outros eventos. Hoje está tudo online, né? Então, a gente está passando por esse momento mais difícil, mas espero que logo a gente possa se reencontrar pessoalmente, que é sempre muito legal a gente poder encontrar todo mundo. Então, para começar, eu tenho aqui uma agenda breve. Então, primeiro, o Unity agora, o Unity Now. O que o Unity está fazendo para 2021? Desafios para a indústria de jogos, também mais do que um engine. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre as nossas verticais e o que nós estamos fazendo em diferentes frontes, como a parte de soluções para a operação e como você pode escalar tudo isso. E, ao final, vamos abrir para algumas perguntas e respostas. Eu acho que a gente vai ter tempo para isso. Mas hoje não é só o engine em si. Eu quero bater esse papo com vocês. Mandem perguntas. Eu quero realmente ouvir vocês da comunidade, em especial durante esse ótimo evento que vocês estão tendo agora. Então, primeiro assunto, Unity Now. Sabe o que eu acredito que alguns de vocês já conhecem o Unity, outros estão começando, especialmente no desenvolvimento de jogos. Então, alguém que quer criar o seu próximo projeto, game, animação, olha, eu posso dizer o seguinte, que o Unity está liderando o caminho para o futuro. Todos sabemos que os games estão entre as mídias com maior desafio tecnológico, especialmente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de engenharia. Então, os games são complicados de se estruturar. São interativos em tempo real, não é algo estático, flat, ele é interativo, né? Os jogadores estão jogando, então, sabe, você cria os frames ali num instante, num terço de um segundo, precisa ser instantâneo, precisa ser em tempo real aquilo. Precisa funcionar para todas as plataformas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre plataformas, apoios do Unity para diferentes plataformas, mas, sabe, TV, web, grande parte, a coisa é fixa. Então, os games mudam a sua resposta em função das plataformas. É dinâmico, é responsivo. Eu quero falar não só sobre como você pode construir ferramentas, mas como operá-las. Eu acredito que muitos dos desenvolvedores
Unity não conhecem tanto assim sobre os nossos produtos. Então, quero apresentar para vocês, quero convidá-los a conhecer um pouco mais essas ferramentas que são usados para games, desde pequenos jogos indie até AAA. Então, acho que a maioria de vocês sabem que o mobile é muito forte. Mais de 70% dos top 10 mil jogos de mobile trabalham com Unity. Então, posso dizer que mais de 50% de jogos para plataformas, PC, consoles, especialmente no Switch. Isso não só demonstra que há muitos games sendo lançados com Unity, mas há muitos desenvolvedores que confiam na nossa plataforma. Eles querem ter sucesso no próximo projeto. Então, não é só criar uma experiência diferente, eles querem trazer essa experiência para todas as plataformas e atingir públicos maiores. O que significa isso, então? Nós trabalhamos em proximidade com muitos desenvolvedores no mundo todo e toda essa criação impacta em muitos consoles. Isso aqui é só um exemplo. Mais da metade dos títulos da Switch são feitos com Unity hoje. Alguns dos títulos aqui que vocês já ouviram falar, com certeza. Ori and the Will of the Wisps, Genshin Impact, que eu acho que tem milhões de downloads já. E são jogos de exploração. Vou falar dos diferentes gêneros também e plataformas. Então, repito, não é só plataformas móveis, mobile, mas não há limites atualmente. Então, se você quer criar shooter, jogo de plataforma, simulações, baseado em cards, qualquer tipo de engine é possível com Unity. Isso é uma das coisas que, olha, eu comecei a usar o Unity 10 anos atrás. E eu comecei não com games, comecei criando series games, né, outras aplicações, era fácil de usar com outras plataformas. Quando eu comecei a criar e projetar meus próprios jogos, eu fiz tantas experimentações. Olha, quero criar um shooter, ou uma simulação de interação, a inteligência artificial, e aí evoluiu para outra coisa. E isso é o que é o fantástico de se criar no Unity, todos esses jogos. Vocês estão vendo na tela, há muitos tipos de jogos atualmente, em diferentes gêneros, e tudo isso é possível. Não importa se você é um desenvolvedor solo, ou você tem centenas de pessoas no estúdio. Muitos desses desenvolvedores, dos pequenos aos grandes estúdios, confiam no Unity. Estamos vendo alguns aqui. Um dos meus, o City Skylines, GDFO, a Hearthstone, todos jogos fantásticos de diferentes gêneros. Sim, esse é digamos assim, um slide interessante aqui, que mostra alguns jogos produzidos com Unity, com o nosso engine e editor Unity, mas também alguns títulos que fazem parte da família Unity, chamamos de Operate Solutions. Fall Guys, Valorant, Hay Day, são jogos diferentes, são movidos pelo Unity, né? É o Unity que é o engine, não é só o editor. E esse é o recado que eu quero deixar para vocês. O Pokémon Go, como disse, Hearthstone, todos são ótimos títulos. Estão usando não só o editor, mas outros produtos Unity também. Mas Fall Guys, Valorant, Hay Day, eles usam soluções de operação também, que eu vou falar um pouquinho também dessas soluções. No Unity, a gente tem mais de 20 produtos. É bastante. Eu não vou cobrir todos eles hoje em detalhes, mas, sabe, eu poderia dar uma palestra só sobre cada um deles, por conta. Mas hoje eu quero convidá-los a conhecer cada um deles, e para que vocês pensem, olha, isso aqui talvez possa ser usado, tenho certeza que alguns podem ser usados no projeto que você tem agora. Próximo.
Minha agenda aqui hoje, então, que a gente está aqui no CERN também é o Unity, está fazendo tanto pelos desenvolvedores, há tantos produtos que você pode usar, a gente já comentou, mas eu quero trazer também um pouquinho, falar sobre os desafios que os desenvolvedores têm hoje. Não é só criar jogos, já não é mais só falar, que tipo de tecnologia a gente vai usar, que tipo de linguagem de programação ou estilo de arte, sabe? Criar jogo é o primeiro passo. Como é que você vai manter o jogo vivo? Como é que você vai manter a comunidade engajada? Ou vai manter o jogo atualizado, criando mais conteúdo? Isso é um desafio hoje em dia, não só por causa dos muitos produtos que são lançados em todas as plataformas, mas como é que você consegue manter todos esses jogadores engajados com o seu jogo e com o seu produto? Eu queria falar um pouquinho sobre esses desafios com vocês. O primeiro é que o mundo das vendas de jogos mudou. Como é que a gente quer vender um jogo? Como é que a gente vai levar esse jogo para frente dos jogadores para eles testarem, experimentarem, para vivenciarem essa experiência? Esse modo mudou. É por isso também que parte do processo não tem a ver só com a engine em si, não tem a ver só com o processo de criação. Alguns desses desafios são, por exemplo, como descobrir o jogo. Milhões de jogos são lançados, esse espaço é hiper competitivo e mesmo grandes jogos podem ficar perdidos aí, não somente nas lojas que existem, mas é difícil também conseguir um destaque nessas lojas, receber um feature. Também o segundo problema é a fragmentação. Há vários obstáculos nesse sentido. Por exemplo, regulamentações governamentais, há várias regras das app stores. Tem muita coisa acontecendo, tem tanta opção que, de novo, não é só criar o jogo. Agora a coisa vai além. E depois o desempenho. Pensando na visibilidade, que está agora muito baixa, e pensando no engajamento do público, que agora é mais importante do que nunca, a distribuição tem que ser estratégica. Então a gente tem que saber como criar o jogo e onde a gente vai colocar esse jogo depois. Como é que nós vamos engajar a comunidade? Que ferramentas nós precisamos para esse engajamento? Vamos lá, você cria o jogo, mas daí para frente, como é que você pode usar os produtos dentro do projeto para engajar a comunidade? Esses desafios também têm a ver com a entrega. Quais são as demandas que aparecem? Acho que vocês concordam comigo que a qualidade do jogo é fundamental, certo? A gente vê que tem muito jogo lançado com bug, jogo que não foi finalizado, bugs que deveriam ter sido resolvidos antes do lançamento. O pessoal não tolera mais esses bugs, não tolera mais tempo de parada, não tolera mais atraso, lag. A qualidade agora é fundamental. O jogo tem que estar em todo lugar também. Quanto mais plataformas nós usarmos, melhor. Cada plataforma dá suporte à acessibilidade global e também garante o gameplay. Dá para fazer tudo isso com a Unity. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Os jogos não são lançados, os jogos vêm à vida. É isso que a gente diz. O que eu quero dizer com isso? Nós queremos manter um alto engajamento dos jogadores, queremos entregar novos conteúdos e queremos também manter a rentabilidade do jogo. Isso para nossa comunidade. Isso faz parte do assunto que eu estava falando antes. A criação é só o primeiro passo. Quem está participando aqui do Big Festival? Vai lá e fala com publishers, fala com investidores, ou fala com outros colegas desenvolvedores, vocês sabem do que eu estou falando. Com certeza vocês já devem ter falado sobre esse tipo de desafio, sobre essas demandas que existem da parte do mercado e da parte dos jogadores.
Vocês devem ter falado sobre o que se espera de vocês, e vocês devem concordar comigo que lançar o jogo é só o primeiro passo. A ideia é como manter esse jogo vivo diante de todos esses desafios. Então, vamos lá, finalizei meu produto, finalizei meu jogo, lancei nas plataformas, como é que eu mantenho o jogo vivo daqui para frente? Eu adoro essa frase que está aqui no slide. Os jogadores demandam mais. Temos a plataforma, desafios técnicos, temos as lojas digitais, mas além de tudo, os jogadores demandam mais. Eles querem mais jogos, melhores qualidades, esperam mais de todos os jogos que consomem. Isso aqui é muito potente. O maior desafio atualmente no desenvolvimento de jogos é levar para várias game stores e para novas tecnologias, porque os jogadores querem mais. Nesse slide, eu quero falar rapidamente sobre os streamers. Eu acredito muito que muitos de nós ainda estamos em casa, não é? Tá todo mundo esperando passar essa época difícil. E uma das coisas que aumentou demais durante essa época, uma coisa que na verdade está maior do que nunca, é o trabalho dos streamers. Muita gente assiste os jogadores jogando, a comunidade está conectada através de vários canais. A Twitch TV, o YouTube, o Discord, o Facebook. Tem muitos programas, muitos jogos que são utilizados para streaming, e isso é um desafio para vocês, não é? O jogo de vocês vai ter mais visibilidade, e vocês podem utilizar isso para alavancar o jogo, usar essa visibilidade como uma vantagem para o jogo de vocês. Os streamers existem, são maiores do que nunca. Vocês veem no slide aqui as estatísticas, e aí é o que a gente pode encontrar no mundo a respeito dos streamers, o que é não só um desafio, mas lembrem-se, vocês podem utilizar isso para vantagem própria e para promover o jogo de vocês. Outra questão importante é da Square Enix. Imaginem ter um jogo que está sendo jogado por 100 milhões de pessoas. Os 100 milhões aqui é só um número, né? Imaginem milhões e milhões de pessoas jogando. Isso muda bastante a perspectiva do que é o fazer um jogo. Os game devs são criadores. Eles querem construir jogos divertidos. Vocês, como desenvolvedores, querem jogar também jogos que sejam divertidos, mas também com nenhum bug, com nenhum atraso e com o maior número de plataformas possível. Não só isso. Imaginem o seguinte, um jogo sendo jogado por milhões de pessoas. Se vocês pensarem assim, com certeza a sua perspectiva sobre o que é fazer um jogo vai mudar. Então, tentem pensar dessa maneira. Muito bem, nós já falamos um pouquinho sobre a Unity, sobre algumas oportunidades. Falamos que a Unity não funciona somente para a criação do jogo, não mais, mas também pensamos em como manter o jogo vivo. Falamos também de alguns desafios. Mas o que é que a Unity está fazendo? O que é que vocês podem fazer com a Unity? Pessoal, só uma observação. Quem está começando com a Unity, se precisarem de ajuda, falem comigo nas redes sociais. Para quem já tem experiência com a Unity, fiquem ligados, porque eu também quero mostrar para vocês alguns produtos que talvez vocês ainda não conheçam. Vamos ver então como é que a gente pode usar tudo isso nos nossos jogos. A Unity não é mais só uma engine, é uma plataforma muito abrangente. Há vários produtos que vocês podem utilizar para os jogos de vocês. Nós temos duas soluções. A primeira é para criação e a segunda para operação. Dentro da criação, nós temos o editor, que vocês já devem conhecer. A ideia não é só para a criação de jogos, mas temos produtos também para outras verticais.
a Unity está utilizando também, está sendo utilizada por outras indústrias, como a do cinema, a indústria de produção. Vocês podem utilizar também outros produtos para essas outras verticais, como o Reflect, como o Forma. Eu sei que na América Latina, de onde eu sou, né? Eu sou brasileiro, às vezes é difícil dar o pontapé inicial para a criação de jogos, não é? Artistas às vezes querem entrar em uma grande empresa de jogos, às vezes não tem vagas, mas talvez vocês possam começar a trabalhar em um mercado diferente, em uma indústria diferente. Eu comecei assim. Eu não comecei na indústria de games. Eu aprendi a mexer no Unity, quis criar algumas experiências e mapas utilizando o Unity. Aí depois disso foi que eu tentei encontrar aí um espacinho na indústria de jogos. Então a minha dica é essa para vocês. Lembrem-se, existem muitos e muitos mercados que utilizam os produtos da Unity. E é incrível. É bem divertido também, eu vou mostrar para vocês. E há muitos desafios técnicos que eu tenho certeza que se vocês precisarem, vão conseguir resolver. Depois, soluções para operação. Vamos supor que vocês tenham criado lá um jogo ou um produto. Como é que vocês podem se engajar com a comunidade? Ou se vocês estiverem desenvolvendo um game mobile, como é que vocês vão monetizar esse jogo? Como é que vocês vão se engajar com os jogadores? Para adicionar mais itens ao jogo, por exemplo. Nós já temos vários sistemas diferentes dentro da Unity, eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês. Por exemplo, aquisição de usuários e monetização. Nós já temos isso dentro da Unity. Depois, engajamento do usuário final, operações na nuvem, tem várias outras coisas que ajudam vocês a criar e a operar o jogo de vocês, mantendo vivo. Eu não gosto de colocar muito texto nos meus slides, não, mas eu coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia geral. Alguns produtos que eu mencionei estão aqui, não só para criação ou só para operação, mas eu queria falar sobre alguns deles para vocês. Aqui nós temos uma visão geral das diferentes soluções que nós temos. São soluções que várias empresas usam. Isso desde pequenos estúdios independentes até grandes estúdios. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tem muito conteúdo, mas eu queria convidá-los a conhecer alguns desses produtos no nosso site, ou mesmo vocês podem me contactar depois. Vamos falar de soluções de criação. Temos ferramentas de criação, ferramenta de DevOps, temos a engine, temos o editor, mas também temos outras ferramentas, como ferramentas de arte, para vocês criarem arte com base em fotos reais. Nós temos uma solução excelente para artistas, designers e para programadores também. Temos o Visual Scripting, esse é o novo nome. E aqui vocês podem ver o comportamento do gameplay com base em nós. Fica bem fácil começar, então. Mesmo se vocês quiserem aprender a lógica de programação em nós, ou mesmo se artistas não quiserem encostar no código, dá para criar jogos, um gameplay ou diferentes comportamentos utilizando o Visual Scripting. E é claro, ele está integrado, ele já está dentro da Unity, faz parte da engine do jogo. Você só precisa importar esse pacote. É possível conectar com o código do C# e com outras ferramentas que nós temos também. É muito legal para quem é designer, para quem é artista, convido vocês a darem uma olhadinha. E para quem é programador, se vocês quiserem prototipar mais rapidamente, se quiserem ver como é fácil, experimentem, deem uma olhada. Outras ferramentas como o Mobile AR Creation. Tem várias ferramentas aqui, eu não vou entrar em todas, porque isso demoraria uma palestra inteira. Mas temos ferramentas para DevOps também, como o Source Control, que é o Plastic SCM. Se vocês não gostam do Git,
Desculpa, se vocês gostam do Git ou do GitHub, né? É bem parecido. O Plastic a gente está utilizando, inclusive, num projeto interno que nós temos agora. E é impressionante o que dá para fazer. Também temos aqui uma solução muito boa, que é muito boa não somente para o código. Nós sabemos que tem usuários que têm dificuldade com o controle do código-fonte e acha que essa ferramenta aqui só é boa para programação. Esse não é o caso do Plastic. Vocês podem utilizá-lo para diferentes assets, para diferentes arquivos e assim por diante. Bom, e acho que é isso. Tem muitos produtos diferentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui em todos eles, mas eu queria falar do Stack Code que está para chegar. Temos várias ferramentas legais no site. Deem uma olhadinha lá. Temos o Netcode. E em breve teremos novidades. Eu não posso falar muito por enquanto, mas teremos novas notícias para vocês sobre o Netcode. É uma solução excelente que está para ser lançada em breve. Algumas dessas soluções operacionais estão sendo usadas para títulos AAA. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles? Bom, mas antes disso, de soluções de criação se lembram, eu estava explicando sobre desafios para os streamers, como é que você consegue levar teu jogo para milhões de jogadores, para streamers. Mesmo você quer streamar, tem tantas possibilidades. O Among Us, mais de 435 mil viewers no Twitch Stream. É muita gente assistindo todos esses jogos e é fantástico, é de cair o queixo esses números. Então, acho que isso é algo que você pode ter para o teu jogo também, usando as nossas ferramentas. E uma coisa que é uma funcionalidade muito grande do Unity, me chamou a atenção no começo, é a quantidade de plataformas que são suportadas. 20 plataformas e continua crescendo. Então, para todos os públicos possíveis. E, bom, uma revisãozinha rápida, então. Né? No módulo de criação, todas essas ferramentas para você criar o seu próximo projeto. Nessa primeira imagem aqui, a gente já tem dois novos renderizadores, o RP e o HDRP. Estão substituindo o renderizador anterior. Se você tem o Unity Hub, você encontra os antigos ainda, mas agora com novos projetos que estão começando, eu recomendo realmente, quero convidá-los a experimentar o RP, HDRP, que serão os renderizadores padrão. E o RP você pode usar para projetos mobile. Se você não precisa de muito do hardware, você pode usar o Universal Render, o RP. O High Def, o HD, você precisa ter gráficos de alta qualidade, luz e sombras, então digamos que eles se comportam diferente, tem ferramentas diferentes, e o HDRP, ele é um pouco mais pesado, mas você pode usar para projetos onde você quer ter efeitos mais realistas. Tem ferramentas 2D também, o Addressable Asset System, que você pode importar conteúdo externo.
ferramentas de otimização, a biblioteca, a library do Unity, parcerias de plataforma. Tem tantos produtos e ferramentas que você pode usar para criar o seu próximo projeto. Então, por favor, verifique o nosso website, tem muita coisa lá disponível. Fique à vontade para entrar em contato comigo, a gente pode conversar mais. Então, isso aí é sobre o lado da criação, o create. Mas ao projetar o seu, você está no teu projeto ali, você quer criar o próximo projeto, isso aqui é informação importantíssima. Esse aqui é a cadência de publicação de produtos, de lançamentos de produtos. Digamos que a gente tem duas soluções. Primeiro, o TechStream, onde a cadência é de uns 6 meses. No TechStream, você pode usar para projetos de pré-produção, ou testar uma funcionalidade, um feature que acabou de ser lançado, está em beta, você quer ver alguma coisa nova que precisa de desenvolvimento, o TechStream, então, é para você. E 5 a 6 meses, né? Depois a gente tem o LTS, ou suporte a longo prazo. Ou seja, é um suporte de 2 anos, uma versão altamente estável do Unity para o projeto, para projetos a longo prazo. Você está desenvolvendo um game, um projeto, talvez você vai precisar de mais do que algumas semanas ou meses, você vai precisar talvez de mais de 1 ano para concluir. Então, com o LTS, você vai ter todo o suporte, o apoio, não só para resolução de bugs, mas para melhorias também, né? Nós estamos com o LTS 2020. Então, dá uma olhadinha. Tem novas funcionalidades fantásticas que estão entrando também no pacote. Então, lembre-se, você tem um projeto grande, então, que você quer, sabe, você já tem uma ideia de como você quer fazer o design, o pipeline, vai para o LTS. Mas se você quer testar, prototipar diferentes funcionalidades, use o TechStream, tá? Então é isso. Então isso cobre um pouco daquelas soluções de criação. Tem a engine do jogo, diferentes produtos para otimização de projetos, para que você possa se conectar, testar, importar, exportar ativos, os assets. Isso aqui é um recadinho rápido da King. Migração para a prova de futuro, reduzir o custo fixo, né? Então, para os próximos projetos, eles lançaram esse jogo fantástico. Se vocês não conhecem, vão na App Store e experimentem. É o novo Crash. Eu, como gamer antigamente, sabe, é um jogo fantástico e é feito com Unity. Bom, e agora? Falamos bastante sobre as soluções de criação e das operações. O que a gente pode fazer depois de criar o seu jogo? Está criando o jogo, ok, fantástico, bonito, funciona, roda em plataformas diferentes. Como é que você consiga manter os jogadores engajados? Como é que você atinge diferentes públicos? Como é que você continua vivo? Então, o Unity é não só uma engine, é qualquer publisher, qualquer título, ele tem suporte. Então, se você está aqui, você é de publisher, olha, nós temos soluções, mesmo que você está usando uma outra engine, não tem problema. Aqui tem alguns exemplos de diferentes jogos, LoL, Apex Legends, Rainbow Six, Rogue Company, todos usando diferentes produtos da Unity. O League of Legends, o LoL, tem milhões de usuários ativos, usando o canal de voz, né, a funcionalidade de voz. Se eu me lembro bem, mais de 150 países. Então, assim, tem muita gente conversando no jogo. Imagina, repito, você cria o jogo, você tem um jogo fantástico, como é que você vai manter a coisa viva? É um jogo online. A galera quer bater papo, quer trocar ideia, quer trocar mensagem, conversar. Então, imagina toda a estrutura, as soluções de back-end que você precisa para isso. O Unity Operate Solutions, a parte de soluções operacionais, te entrega isso.
E alguns exemplos aqui de out of the box, né? Aquela coisa empacotadinha já, né? A parte de configuração remota, entrega de conteúdo em nuvens. Seu jogo já está lá funcionando, rodando, então aí você tem que fazer mudança. Você não tem que fazer um deployment todo de novo, todo mundo tem que baixar de novo, especialmente se é mobile. Então, mobile, como vimos dos desafios, os jogadores querem mais sempre. Eles querem, não querem baixar arquivos também muito grandes, então com o Remote Config você pode fazer isso, fazer grandes mudanças em tempo real, sem ter que fazer um novo lançamento, basicamente, né? Então, a parte de entrega de conteúdo em nuvem também, soluções totalmente gerenciadas em nuvem para armazenar qualquer dado e de forma persistente e trazer toda a experiência para os jogadores em qualquer dispositivo. E, bom, a parte de entrega de conteúdo em nuvem, o CCD, como é que funciona? Resumidamente, digamos que você alterou o jogo, qualquer engine, não importa a engine, se for Unity ou não. Então, você tem que separar o conteúdo que pode ser baixável dos jogadores standalone. Se você usa Unity, tem diferentes soluções, mas se você não está usando Unity, você usa a solução do seu engine, aí você tem que embalar e subir para o entregador de conteúdo na nuvem, do dashboard, depois do painel de controle. Agora o jogador pode acessar o mesmo conteúdo sem se preocupar de insegurança, confiabilidade e até escala. Então tá aí a mágica. Funciona, funciona. É uma solução para gerenciar a entrega de conteúdo 2D e 3D. É agnóstico, não importa se você está usando Unity ou não. É confiável, é uma solução totalmente gerenciável com pacotes de apoio, de suporte, e apoiada pelos top CDNs, pontos de presença líder na indústria, ou seja, funciona em todas as regiões também. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Vai dar tempo, sim. Mais alguns exemplos, então, aqui de operações, soluções de operação, Delta DNA. Imagina se você pegar todos os dados dos jogadores, que são muito importantes obter esses dados, se você está desenvolvendo para mobile. Então, com o Delta DNA, você consegue entender o que os jogadores estão tendo que encarar no jogo. Então, teste AB, todas essas coisas. Então, você pode obter tudo isso com o Delta DNA. Uma coisa que eu realmente gosto muito, isso aqui é um convite especial para os indies, é o programa de crescimento de jogos. A Unity faz parceria com você para fazer financiamento de aquisição de usuário, trazer mais jogadores para o teu jogo. Então, você vai usar nossas soluções tecnológicas para adquirir mais jogadores, mas nós vamos trabalhar junto também com você para elaborar estratégia, para elaborar tudo isso, para que você seja ainda maior ainda, que você tenha mais sucesso com o teu jogo. Eu quero convidá-lo a dar uma olhadinha, visita o nosso website, qualquer um pode enviar o jogo, o que só precisa ter é um jogo Unity, free to play, Unity, Indie, usando algumas das nossas ad solutions. Lógico, aí a equipe conversa os detalhes com você, mas olha, envia teu jogo e vão fazer uma parceria. Traga o seu jogo fantástico para um público muito maior e tenha ainda mais usuários para o teu jogo. Esse aqui é um outro solução operacional. Já venho falando sobre isso há alguns meses e é ótimo, porque mesmo como desenvolvedor de game, eu também não conhecia muito sobre isso, sobre o número de lojas digitais que tem no mundo, porque a gente sabe que tem Google Play, App Store, da Apple, mas na verdade há, sei lá, não me lembro o número, mas com Unity a gente participa de mais de 10 lojas
digitais. Então, o portal de distribuição Unity é uma solução de self-service gratuita, te permite publicar o teu jogo para Android, App Stores, do mundo todo. Mais de 1.000 estúdios estão conosco e mais de 1.500 jogos diferentes usando o UDP, o Unity Distribution Portal. Repito, a gente tem toda uma outra apresentação sobre isso, mas olha, se você não quer atingir só a App Store do Google e Android, você vai ter acesso a todas as outras lojas. E isso em função desse produto da Unity. Como é que funciona? Isso aumenta o teu público, vai reduzir os obstáculos de autopublicação. Então, a gente faz todo o marketing. E não só mais jogadores e um público maior. Você vai aumentar a receita, vai ter outras soluções que você pode soltar para o jogo. É um único console para reportar e para fazer o deployment. Então, dá uma olhadinha. Sabe, entre em contato se você quiser trabalhar conosco nesse sentido. Aqui nós temos alguns dados sobre como funciona a escala do Unity Ads no mundo todo. Aqui temos alguns dados para vocês. Nós vemos que mais de 165 milhões é o número de usuários diários, em média, que veem os anúncios da Unity globalmente. Bom, a parte da operação agora, passando rapidamente, nós temos várias ferramentas diferentes, deem uma olhada no site, não deixem de dar uma passadinha lá. E é isso. A Unity não é só mais uma engine. A ideia é criar, lançar e manter o jogo vivo. Agora eu quero falar um pouquinho da escala. A escala é bem importante. Nós temos conteúdos na América Latina, temos exemplos na América do Norte, de clientes e desenvolvedores e amigos que me perguntam isso. Ah, você conhece alguém que desenvolve em Unity? Alguém que já tem mais experiência? Alguém que consegue ver se tem conteúdo que se adequa à minha empresa? Essa é a realidade. Nós temos 4 vezes mais profissionais com experiência na Unity do que em qualquer outra plataforma. Ou seja, vocês podem ter um crescimento anual de 24% de profissionais com experiência na Unity. Então, se vocês quiserem escalar, criar um projeto e ter sucesso, se vocês quiserem crescer e fazer do seu jogo um jogo grandioso, vocês vão precisar escalar. E muitas vezes isso tem que acontecer rapidamente. E há mais profissionais da Unity por aí do que em qualquer outra plataforma. Lembrem-se, se precisarem começar um projeto e se esse projeto crescer, vocês vão precisar de mais profissionais. Há muitos desenvolvedores em Unity no mercado e com certeza um deles vai ser o apropriado para o seu projeto. Aqui nós temos uma divisão específica para publishers e desenvolvedores e para estúdios de todos os tamanhos. Como estamos aqui no Big Festival, eu queria convidar publishers também a conhecerem nossas soluções de serviços profissionais e soluções corporativas. Temos serviços profissionais, treinamentos profissionais, e com isso vocês podem ter uma grande vantagem caso estejam começando um projeto ou mesmo se precisarem de ajuda no meio de um projeto. Talvez vocês estejam gastando muito tempo aí tentando fazer a coisa funcionar em um outro mercado ou tentando implementar alguma outra solução. Pois bem, nós temos serviços profissionais excelentes para vocês. Não deixem de entrar em contato caso queiram conhecer mais. Geralmente eu começo a minha palestra com essa frase. Eu acredito muitíssimo nessa citação. Nós acreditamos que o mundo é um lugar melhor se tiver mais criadores por aí. Então, para finalizar, eu queria concluir com essa ideia. Nós temos muitos talentos no mundo todo. Eu mesmo comecei na indústria de games com Unity e acredito muito, não somente no que a Unity pode trazer, mas também
a parte do networking, a parte das experiências tão incríveis que nós vemos sendo lançada todos os dias. Essa é a nossa filosofia e ela perpassa tudo o que nós fazemos na Unity. Eu, como desenvolvedor de jogos, não só como alguém que trabalha na Unity, né, mas como um game dev, eu acredito muito nisso. O mundo é um lugar melhor porque há mais criadores por aí. Então, se vocês tiverem um projeto, se vocês tiverem um jogo dos sonhos de vocês, se quiserem lançar um novo projeto, tentem a Unity. Experimentem. E para quem já está usando, fala comigo, vamos discutir, vamos conversar. Nos ajudem a ajudar vocês a ter mais sucesso, a crescer e a criar o próximo jogo grandioso. Bom, é isso. Obrigado. Essa era a mensagem principal que eu tinha para passar para vocês. E é isso. Eu não sei como é que eu tô de tempo. Não sei se dá tempo de responder alguma pergunta. Vamos lá, obrigado. Obrigado, Alexandre. Sabe que eu te chamei de Alexander Kikuchi, mas acho que você é brasileiro, né? Então é Alexandre. Exatamente, é Alexandre. É que fora do Brasil, o pessoal me chama de Alex, né? Isso é um apelido mais fácil para os gringos. Vamos lá, então, Alex. Nós temos perguntas, sim. Só um minutinho até que cheguem as perguntas. Para quem está assistindo, não deixe de usar a hashtag BigFestival 2021 nas redes sociais, tá bom? Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. E agora vamos à pergunta. Quais são as melhores práticas da Unity? E quais são as melhores ferramentas para ajudar o desenvolvimento para os desenvolvedores que estão trabalhando de casa? Tem muitas ferramentas excelentes. É difícil escolher uma. Para quem usa o Unity Editor, a minha sugestão é que vocês tentem utilizar, por exemplo, o Trello. O Trello é uma solução para vocês organizarem as tarefas, não é? Pode ser uma planilha, pode ser o que for. Não importa, minha dica é, sejam disciplinados. Porque para mim, trabalhar em casa traz a dificuldade de ter foco, sabe? De não ficar olhando as redes sociais. Para mim, ter disciplina é o mais difícil. E para ter disciplina, vocês precisam de uma ferramenta ou alguma coisa para que você consiga se organizar. Isso enquanto você desenvolve os jogos. Esse é o primeiro passo. Ter uma ferramenta para que vocês possam ter uma lista de tarefas e que possam acompanhar essa lista. E depois, é claro, tentar implementar isso dentro do Unity Editor. É possível integrar diversas soluções. Mas eu sei que é uma pergunta bem ampla. Então, para quem está no Brasil, eu queria falar que nós temos um Discord. Entrem em contato. É o Discord/Unity, é bem fácil de achar e de repente eu posso ajudá-los um pouco mais ali. Porque há muitas soluções diferentes. Acho que eu não ia conseguir cobri-las todas em pouco tempo. Desculpa. É uma pergunta muito difícil de responder. Mas não tem problema, foi ótimo. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual é o melhor jeito de aprender a utilizar o Unity Editor para criar um jogo? Boa pergunta. Nós temos vários canais atualmente. Vocês podem dar uma olhada nas redes sociais, mas também temos uma página de aprendizagem. Lá na abinha de aprendizagem, dentro do site, vocês conseguem ver workshops, tutoriais que vão do básico ao avançado. Sei lá, quem quiser aprender a programar, ou quem quer aprender um pipeline diferente, dá para encontrar tudo lá na parte de aprendizagem no learn.unity.tree.com. Acho que é esse o site. Lá dentro vocês conseguem encontrar todos esses passos. Mas lembrem-se, uma das coisas mais legais da Unity
é que nós temos uma comunidade enorme. Então, deem uma olhada no YouTube, nas redes sociais. Tem muitos grupos, muitas comunidades que com certeza vão disponibilizar um tutorial para vocês, até no próprio idioma nativo de vocês. Que legal. Vamos lá. Terceira pergunta. A Unity poderia ter um editor de código interno. Tem alguma chance disso acontecer em breve? Não posso responder essa. Agora, o que eu posso dizer é que nesse ano teremos muitas novidades nas ofertas, não só nas ferramentas. Vamos ter muitas novidades aí na parte de criação, na parte de operação que eu falei. E algumas dessas novidades talvez possam ajudar nesse sentido. Fiquem ligados, eu não posso falar muito mais, mas fiquem ligados nos nossos canais. Talvez você responda essa pergunta no Big 2022, né? Talvez, quem sabe. Muito bem, próxima pergunta. Como podemos fazer uma transição boa entre diferentes plataformas? Por exemplo, de PC para console. Como é que a gente faz essa portabilidade? Boa pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta aqui, porque isso vai depender totalmente do jogo. Se for um jogo 2D, 3D, um jogo de estratégia em tempo real, depende da escala e tamanho do jogo. Mas tem algumas coisas legais para falar. Em primeiro lugar, na Unity nós temos parcerias com diversas empresas, com a Microsoft, com a Sony, Nintendo. E como eu mostrei antes, metade dos jogos que são lançados no Switch são feitos com a Unity. Eu não acho que é muito fácil fazer a portabilidade para console. Quer dizer, pode ser fácil, mas depende do jogo. Há muitas empresas por aí. Eu conheço algumas empresas da América Latina que podem ajudá-los nessa portabilidade. Então, em primeiro lugar, criem um jogo incrível. Selecionem uma plataforma que vocês estejam acostumados, por exemplo, o PC, e aí depois pensem, se isso for para console, talvez eu tenha que adaptar o controle. Pensem no desempenho, na performance, porque nem todo mundo, ou nem todos os consoles conseguem, como é que eu posso dizer? Podem utilizar o mesmo hardware de um computador. Então tenham isso em mente. Depois de criar isso, depois de pensar em todas essas coisas, aí vocês começam a pensar na portabilidade. Certamente há parceiros que podem ajudá-los, mas na Unity nós também já temos serviços profissionais para isso, podemos falar a respeito. Então entrem em contato, mas o primeiro passo é criar um jogo excelente. Legal, Alex. Valeu pelo seu tempo, obrigada. Um último comentário para a gente concluir aqui? Bom, para desenvolvedores indie, não deixem de falar conosco. Para mim é sempre um prazer falar com desenvolvedores. Eu falo semanalmente com eles, para que a gente possa ajudar no projeto, não só do ponto de vista técnico, mas também com networking. De repente, para ver se o jogo que vocês estão planejando é adequado para o mercado. Então, como é que a gente pode ajudar vocês a chegarem ao sucesso? Não deixem de entrar em contato. O meu nome é bem fácil de achar, se vocês jogarem aí nas redes sociais, então entrem em contato comigo, vamos criar jogos juntos. Que legal, isso faz a diferença, né? Muito obrigado mais uma vez, Alex, até mais. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.